Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma live. Hoje eu trazer um pouquinho, mas estou aqui. Estava conversando com a Márcia ali, alinhando como que vai ser a live de hoje. Primeiramente, vamos iniciar aqui falando pro pessoal, quem estiver assistindo isso aqui depois no YouTube, tá? Lembrando para seguir o canal aí. E os contatos da Márcia vai estar aí embaixo, tá? Instagram, tudo mais, que a gente vai bater esse papo hoje. Então, estou aguardando o pessoal chegar aqui, enquanto eu estou dando esses recadinhos aí. E hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho diferente, tá? A live de hoje a gente decidiu distribuir ela em 3 dias, então vai ser... A Márcia já entrou aqui, já vou chamar ela. Vai ser em 3 dias, então a gente vai fazer hoje, amanhã e domingo, né? Pra gente falar sobre esse assunto que é muito importante, que eu acho que o pessoal da cerâmica vai gostar muito. A gente precisa aprender um pouquinho sobre essa questão, né? E a Márcia, já vou chamar a Márcia aqui, ela já vai explicando pra gente como que a gente vai fazer isso aqui hoje, como que vai ser essa live, tá bom? Vou chamar a Márcia aqui. Oi, Márcia. Oi, tudo bem, gente? Que prazer. Tudo. Tá me ouvindo? Vou ficar desse ladinho aqui que é para os comentários correrem. Perfeito, ótimo, melhor. Legal. Você está conseguindo me ouvir direitinho? Tá tudo bem? Tá tudo certinho, tá tudo bem. Ótimo. O pessoal tá chegando aí para a gente dar sequência à live aí. E eu já estava falando pro pessoal que a gente vai fazer uma live um pouquinho diferente hoje, né? E assim, eu sempre falo do pessoal que queria que explique para as pessoas e comece perguntando como é que é a relação das pessoas com a cerâmica. E só que hoje a gente tem um tema para discutir, mas eu queria pelo menos que você desse uma breve resumida aí na sua trajetória da cerâmica aí e contar para o pessoal rapidamente aí o seu trabalho, tudo, porque para quem não conhece ainda a Márcia, tem esse prazer de conhecer aqui agora e depois possa entrar lá no Instagram dela também e acompanhar o trabalho dela, tá bom? Agradeço aí pela generosidade aí de falar com a gente sobre esse assunto legal. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu sou arquiteta de formação e trabalhei com interiores e arquitetura de interiores e design de interiores por 25 anos. E o estresse da arquitetura me trouxe alguns problemas de saúde, que foi um transtorno de ansiedade. E eu, por causa disso, procurei a cerâmica para poder ter uma terapia. Por indicação médica, eu precisava de uma terapia e eu encontrei na cerâmica essa paz. E esses momentos que eu podia respirar junto com o barro. E aí é o que acontece, e você mesmo diz, né, que o bichinho da cerâmica morde a gente. E isso aconteceu comigo, não foi diferente. Assim como todos os ceramistas que eu conheço se apaixonam pelo barro, pela troca que existe emocional entre a terra e o ser humano, né? E a gente consegue trabalhar com isso. O que aconteceu foi que eu trabalhei 8 anos com cerâmica e tudo que eu fazia era para dar de presente. E aí um dia eu resolvi que eu ia levar isso mais a sério. Foi quando eu tive uma ideia de começar a trabalhar com joias de cerâmica. Aí, na verdade, quem me levou para o lado comercial, que seria então poder viver da cerâmica, foram as joias. Eu ainda faço um pouco, né? Eu tenho ainda faço o utilitário, o decorativo, faço também escultura de parede. Mas atualmente o meu ateliê está focado em 90% nas joias de cerâmica. E faz agora em janeiro, né? Fez um ano agora que eu só trabalho com cerâmica. Então eu realmente deixei da arquitetura e só sou ceramista hoje. Bacana. E aí, assim, né, já tem bastante gente aí. Se você quisesse falar um pouquinho sobre o assunto que nós vamos conversar hoje aí, que a gente vai falar, que eu acho que tem tudo a ver com o seu trabalho também, com tudo que você foi desenvolvendo para chegar aí até hoje, e explicar para o pessoal como é que vai ser a dinâmica de hoje aí, do que a gente vai falar e por que que a gente dividiu nos 3 dias. Ok. Tá? Bom, eu na arquitetura ainda, dentro da arquitetura, eu sempre tive muito interesse em entender como que as coisas, como que a tendência, como que
o mercado, o público se comporta com relação ao que entra na moda, né? Então, a gente começou isso com a arquitetura e aí eu acabei descobrindo um nicho de mercado, um nicho de pesquisa que se chama Cool Hunter. O Cool Hunter, a tradução fiel é caçador de tendências. E aí, em Curitiba, surgiu a primeira turma de Cool Hunting e gestão de tendências na indústria criativa pela PUC Paraná. Era uma especialização. Atualmente, eu acho que eles não têm mais essa especialização, mas eu entrei nessa turma de pós-graduação e quando eu entrei na turma procurando respostas de arquitetura, eu acabei percebendo que as maiores respostas, elas são de comportamento, como que as pessoas se relacionam com as novidades e bem focado na moda, né? Porque a moda, ela tem 2 lançamentos por ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, ela tem uma agilidade muito grande de mudança de comportamento, mudança de cor, mudança de corte. Então, isso é muito movimentado. E na arquitetura e na arte, né? Como é o nosso caso agora na arte cerâmica, ela é mais lenta. Mas o comportamento das pessoas levam a essa pesquisa de tendências. Quando eu fui cair nessa de pesquisa de tendência, eu consegui visualizar que existe um mercado para isso. E com a cerâmica, com o slow, com as coisas mais lentas, que o mundo, né, o grande mal do mundo atualmente é o estresse e a depressão. Então as pessoas acabaram mudando o comportamento de consumo e isso acabou levando para o autoral ter uma força e um poder nesse comportamento da humanidade. Isso começou com o slow food na Itália, que era poder saborear mais lentamente a comida. Isso passou para o slow life, que é viver, andar de bicicleta. E isso a gente viu claramente, invadiu o mundo as bicicletas, porque é um estilo de vida slow. E aí partiu para o slow fashion, que é também comprar menos e entra também na cerâmica, porque não tem nada mais slow do que trabalhar com esse barro, ter que esperar esse barro secar. Então, existe um mercado autoral fortíssimo para inserir a nossa arte e o nosso produto. Porque ninguém vai viver simplesmente da arte e respirar e comer ela. A gente precisa vender essa arte para continuar fazendo essa roda girar, né? Por Exato. isso, só terminando, né? Desculpe, não queria te interromper. Mas assim, Não? o assunto é muito longo e nós dividimos a live da seguinte forma: mercado autoral hoje e levar o ceramista ou quem está assistindo a olhar como que eu estou, a minha marca, o meu ateliê, como que eu me encontro e me posiciono no mercado hoje. Amanhã a gente vai falar do mercado, das possibilidades, da indústria e do handmade, o artesanal. E vai levar esse questionamento um pouco mais a fundo. E no último dia a gente vai falar quais são as possibilidades, qual é o caminho que nós, né, conversando nós dois, vemos para que o ceramista e os ateliês se insiram nessa possibilidade do mercado autoral. Porque a gente vai precisar dele. É fato, né? Certo. Não, então, gente, esse assunto para mim, assim, né, quando eu conversei com a Márcia, a gente trocou umas ideias sobre conversar sobre isso, eu achei mega pertinente, principalmente no momento que a gente está passando agora, né, essa questão da gente saber qual caminho que a gente vai tomar a partir de agora, como que a gente vai seguir, porque, assim, não sei se é o caso de muitos de vocês aí, mas é o meu caso, eu vivo da cerâmica, né? Estou aqui dentro do meu ateliê, da qual eu sustento e mantenho, e até hoje venho fazendo um trabalho assim de tentar sobreviver da cerâmica, mas também a gente sabe que a gente precisa fazer a cerâmica dar um pulo, né? O dia a dia, o que a gente produz, o que a gente faz, como que a gente consegue vender isso, como que a gente consegue enxergar o mercado de uma outra maneira, porque muitas vezes só ser ceramista não basta. Você sabe que você convive dentro de um ateliê, você faz de tudo.
E o tudo é também tentar compreender a parte de mercado, de marketing, de divulgação, de material, tudo isso. E eu acho que por isso que eu estou com muito interesse nessas lives, que eu quero aprender sobre isso, também como eu aprendi nas lives anteriores sobre a parte técnica, sobre esmalte, queima e tudo mais. Eu acho que tem que fazer parte do conceito e do currículo aqui para a gente aprender um pouquinho sobre isso também. E para a Márcia, que já está trazendo isso como bagagem anterior e ela está colocando isso dentro da cerâmica, eu acho muito legal a gente aprender sobre isso. E por isso convido vocês a acompanhar esses 3 dias de live. A gente vai tentar fazer 1 hora aqui, né? Aí no finalzinho a gente abre uns 15 minutos aí para poder ouvir a opinião de vocês aí, rapidamente. Mas depois fica lá também para a gente falar, para vocês reverem as lives lá no YouTube, tá bom? E a gente dá sequência nos 3 dias aí, tá? É isso aí. Eu sei que a Márcia ela fez meio que um roteiro aí para ela poder introduzir o tema aí, então eu vou deixar para ela começar a falar sobre esse tema e ela vai explanando até ela achar que a gente pode fazer essa intervenção, tá bom, Márcia? Fica à vontade. Ok. Bom, gente, nós vamos tocar aqui no assunto específico do mercado autoral, tá? Nós temos a questão que nós Desculpa, deu uma produzimos travada. peças, nós somos artistas e nós somos autores. Foi. E nós somos autores das que nós fazemos. Mas o foco agora não é a questão, a autoria da peça em si, mas nós vamos conversar sobre o aquecimento do mercado autoral. Então, assim, o público. Quem é o público? Então, o público são todas as pessoas que consomem. As pessoas não se escutam? Não escutam? Tá dando uma cortada no seu áudio de vez em quando, mas não sei se é questão de internet, conexão. Minha tá ok aqui, gente. Tá boa a internet, Alexandre? Não, tá indo, tô te ouvindo. Então tá. Ok, eu acho que é para algumas pessoas. Tá cortando, mas acho que é para algumas pessoas só. Vai lá. Tá. Então, assim, o mercado autoral. Então, hoje nós temos uma quantidade bem grande de pessoas que estão interessados num produto feito à mão, num produto handmade, num produto que tem um apelo e um envolvimento emocional. Não tá cortando mais, né, gente? Vocês Não, tá ok, tá ok. Tá. Tá ok, eu acho que o pessoal tem algumas pessoas que cortam, mas tá ok, pode seguir. Eu vou te falando aqui, se cortar eu te falo, porque corta aqui para mim, tá bom? Eu acho que esse é o horário de maior tráfego das lives, né? Mas então, o que acontece? Existe um público que está extremamente interessado em peças feitas em pequena escala, porque nós partimos daquele princípio que eu disse, que houve uma grande aceleração de consumo. Isso é mundial, isso não foi só no Brasil, isso foi no mundo todo. Então, as pessoas... existe uma curva de consumo, que é mais ou menos a curva do vertical que a gente tem hoje a respeito do Covid, mas ela é exatamente daquele jeito. Ela sobe, sobe, sobe. Primeiro, então, quem começa a consumir são os artistas, que eu digo assim, os influencers, né? Por isso que eles têm tanta importância hoje no mercado, os influencers. Então, eles começam a consumir. Então, artistas da Rede Globo, os artistas, né? Eles começam a consumir um produto e aquela classe, a massa, começa a observar aquele produto. Nossa, que legal aquela roupa que ela está usando. Quando abre uma novela nova, por exemplo, as joias, as bijuterias que as pessoas estão usando, no dia seguinte começam a ligar nas lojas. Eu sei porque minha irmã tem uma loja de bijuteria. Eu quero o colar da fulana de tal. Gente, quando eu era arquiteta, que teve aquela novela daquele italiano, o Totò, eu tinha pessoas que ligavam no escritório e diziam: eu quero uma porta igual a porta da casa do Totó. Eu quero a porta do Totó. Então, assim, isso é o que acontece com qualquer produto. As pessoas começam a usar no cinema, na televisão, nas revistas. Atualmente, né, as influencers na internet.
e ele começa a ficar visualmente conhecido e começa a subir na curva. Quando ela chega lá em cima na curva, tá? É onde, quando ela estoura, está no auge da popularidade. E daí o que acontece? Aí as pessoas que vão na classe mais simples começam a consumir aquilo também. Aí aquilo começa a decair na curva até que depois fica só algumas pessoas usando, que é uma grande quantidade de pessoas. Aí é o que acontece, que é o que barateia. Vamos usar um exemplo. Primeiro as coisas são muito caras, depois elas começam a ficar populares e vão ficando baratas, né? E aí existe ainda... Então, todo esse caminho existe um trajeto, que é o início do consumo, quando é muito caro, depois ele se populariza, daí ele vai ficando mais barato, até que ele fica super baratinho, que a gente chama isso de longa cauda, que é como se fosse uma cauda de dragão que vem terminando de consumir aquele monte de coisa que foi produzido numa determinada tendência. É assim que funciona uma tendência. E hoje nós estamos, por longos anos, fortemente, podemos dizer que nós estamos lá em cima desse topo do mercado autoral. Então, ele deve ter começado por meados dos anos ali de 2013, tá? Ele deve ter começado ali. Eu vou voltar um pouquinho mais na história para a gente poder compreender hoje o mercado autoral. Alguns aqui devem lembrar quando o Fernando Collor de Mello assumiu a presidência do Brasil, há muitos anos atrás, obviamente. Nós tínhamos produtos nacionais, nossos carros eram nacionais. E a forma que o brasileiro consome, tá? Porque nós somos fruto do que se desenvolve nos Estados Unidos. O cinema traz pra gente desejos, né? Então, a gente quer consumir isso lá, desde os anos 50, desde os anos 60. A forma que a publicidade é feita nos Estados Unidos, ela joga aqui para nós, brasileiros, é uma cultura, tá? O sonho americano. Então, o brasileiro, ele quer consumir. Então, os americanos tinham casas grandes, os brasileiros queriam casas grandes, porque isso é o mercado. Nós não estamos discutindo política aqui. Isso é o mercado, é o comportamento de consumo. Depois, os Estados Unidos começou a consumir, né, assim, uma mulher e uma criança num carro enorme. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham os grandes carros, a SUV. E hoje a gente, até pouco tempo atrás, a gente vê exatamente isso, né? Vão levar as crianças na escola com um carro enorme, mas porque isso é um comportamento de consumo. Essa abertura das importações, na época que o Collor abriu as importações, abriu para que o brasileiro começasse a consumir tudo que era importado. Grandes fábricas têxteis fecharam, né? A Marisol sofreu com isso e outras tantas marcas nacionais que produziam roupas, que produziam até os carros, né? Começaram a chover os carros importados. E aí a gente veio nesse consumo desenfreado. Num determinado momento, a gente não precisa mais importar o produto, porque a própria loja que faz aquele produto começa a trazer essa marca para dentro do Brasil e abrir lojas lá de fora, abrir aqui dentro do Brasil. E aí começam as grandes fast fashion. E aí são as grandes lojas de departamento, que tem todas as coisas importadas, escrito embaixo, made in Bangladesh. Falhou. Bangladesh. Bangladesh. Nossa, Bangladesh. falhou totalmente. Sou disléxica nesse momento. Made in Coreia, China. E aí começam a vir esses produtos todos importados. E o povo começa a consumir. E outra, ele é barato. Sim. Gente, as roupas nas fast fashion são muito mais baratas do que as roupas feitas por, né, uma marca autoral. É muito mais barato. Porque eles compram em grande quantidade o tecido, né? Eles compram em grande quantidade a argila, eles fazem tudo em forma, eles fazem tudo de forma mão de obra barata e solta isso no mercado muito barato. Daí, quando você pega uma camiseta dessas marcas fast fashion e uma camiseta de uma marca autoral, é óbvio que existe diferença entre preço e valor. Porque o que aconteceu em 2013?
É muito importante falar nisso, está muito ligado com a moda, porque é consumo, tá? É obviamente que a minha marca, por ser joia, né, como essa que eu estou usando, eu preciso olhar para a moda, para o mercado da moda também. Mas eles caminham juntos. Em 2013, aconteceu um acidente de trabalho, né? Um acidente com um prédio em Bangladesh. Agora saiu a palavra inteira. Ó. Em Bangladesh, onde 1.000 e poucas mulheres, a maioria eram mulheres, morreram e 2.500 ficaram feridas. Esse prédio ele se rompeu, ele veio abaixo. E era um prédio onde funcionavam confecções e o trabalho era análogo, era quase um trabalho escravo. As pessoas costuravam peças de roupa por centavos, centavinhos, né? Costurava uma calça e ganhava 4, 8, 10 centavos. Agora eu não vou saber dizer números exatamente. Mas no momento que esse prédio se rompeu e caiu e explodiu, as etiquetas das roupas espalhadas pelo chão eram de marcas conhecidas, mundiais. E o mundo, ele se abriu os olhos para ver uma questão social, porque estavam escravizando, essa é a palavra, não vamos entrar no cunho político, mas é essa a palavra. Estavam escravizando pessoas, trabalhando por centavos, e era a roupa que eu usava. A roupa que as pessoas estavam usando, né? Teve algumas outras marcas, mas eu vou falar porque é público isso é noticiável, então eu posso comentar aqui. Mas uma das as etiquetas que estavam voando lá pelo ar eram da Zara. E aí houve um grande boicote à Zara, as pessoas pararam de comprar. Até hoje a Zara precisa ficar mostrando, se defendendo, dizendo. Mas isso também é outra coisa, é uma outra linha de assunto. É só uma questão que, nesse momento, o mundo para e repensa. Eu não quero fazer parte disso, né? É como sujar as mãos com sangue numa situação de que não é isso que eu quero para minha vida, né? Então as pessoas começam a rever o consumo desenfreado e começam a observar e começam a ir caminhando e prestando atenção de que alguém ganha com isso, mas não é quem está lá sofrendo, costurando a barra da calça. Como que isso funciona? E aí vem um grande movimento que se chama hoje Fashion Revolution. Inclusive a semana do dia 20 a 26 de abril é a semana que se comemora o aniversário desse prédio que caiu. E esse Fashion Revolution, ele vem com uma placa e ele põe na cara de todo mundo e pergunta: quem fez as minhas roupas? E aí a gente começa a questionar essa questão da mão, né? Quem que trabalhou? Sim. Quem que dobrou? Quem que pregou esse botão? Quem que fez essa pecinha? Quem que fez essa alça aqui? Nossa, como que isso é feito? E o mercado, e o mundo, e as pessoas, e o comportamento começou a fomentar uma sede de algo que tem um relacionamento afetivo. Então, eu acredito que isso tenha marcado, assim como ferro e fogo, que isso tenha começado mais ou menos nessa época, em 2013. Isso vem há 7 anos. Nossa, então se começou aqui embaixo, naquela curva, as pessoas começaram a consumir, vai, chega lá em cima. Nós ainda nem estamos lá em cima, a gente está caminhando para cima. Ainda vai vir o grande boom do mercado autoral, né? E nós podemos ver isso com a quantidade de feiras autorais e design. E esses, quem fez? Olha, eu fiz, olha, eu costuro assim. E tudo tem uma história, né? Quando você vai vender tua cerâmica, tua peça, César, tem uma história. E aí agora para tudo, né? Nesse papo que a gente está tendo, e eu vou olhar para o meu ateliê. Você vai olhar para o teu ateliê. Essas 100 e poucas pessoas que estão assistindo a gente aqui vão parar e vão olhar para o nosso modo de produção. Como que eu estou produzindo? Então, a gente faz assim um parênteses aqui nesse momento na nossa live. Olha lá. Entra. Atrapalhando a live. Entra. Traz o bicho que eu vou falar do seu bicho ainda aí na nossa live. Vai lá. Desculpa aí, gente.
Tem a ver, tem a ver. Eu também até, eu não tenho aqui como colocar uns coraçõezinhos, né? Mas é bem isso. E Vamos lá. a gente começa agora, nesse exato momento, fazer alguns questionamentos sobre o que é que eu consumo. Eu vou fazer mais uma vírgulazinha aqui, porque eu até agora usei o mercado de moda, mas eu quero usar o mercado da alimentação, tá? Alguns anos atrás, a gente era julgado, analisado e conhecido, né? E comentado pela roupa que a gente vestia, certo? Né? O jacarezinho lá, eu nunca fui de consumir marcas caras, uma coisinha ou outra a gente tem presente, mas assim, eu nunca fui uma pessoa que foquei nisso, mas eu nem sei o nome do jacarezinho, Lacoste, né? A camiseta polo da Lacoste, não sei o quê. As pessoas, elas eram conhecidas pelo que elas vestiam, certo? E hoje, você é conhecido, né? Analisado e equilibrado, pesado, pelo que você come. Você já parou para pensar que, atualmente... eu primeiro dou uma olhadinha assim, né, para ver se eu não tô conversando com veganos, né, eu não quero levar desculpe a palavra, eu não quero levar uma mijada no vegano porque eu vou pedir um hambúrguer de porco ou alguma coisa assim, entende? Então, e começa a ver ali uma certa avaliação e nós passamos de ser avaliados pelo que vestimos e agora estamos sendo avaliados pelo que nós comemos, né? É uma realidade. Eu não estou falando que isso é uma regra. Eu estou falando que isso é um comportamento de mercado. As pessoas estão se comportando dessa forma. Então, outra coisa que começa a avaliar, né? A gente começa a dar valor, né? Já não é mais o carro grande que vale a pena, mas é o carro que consome menos energia. Já não é mais a seda cara que o bichinho da seda que trabalhou não sei quantas 1000 horas e vive não sei quantos dias. Começa a vir aquele monte de informação, né? Que uma abelha trabalha um dia inteiro e você consome meio grama de mel, é o trabalho de uma vida inteira de uma abelha. Começam a vir questionamentos, né? E você começa a ponderar, você começa a pensar, mas eu sinceramente, quando eu casei, eu tive os meus filhos, eles eram pequenos, né? Eu fui para uma casa que tinha um quintal enorme, grande, e durante 24 anos morei nessa casa. E, gente, pelo amor de Deus, eu quase virei uma acumuladora, porque a casa era grande, eu ia socando coisa, guardando. Um dia um filho saiu, foi embora, o outro disse, estou indo embora, e eu virei pro meu marido e falei, eu não vou ficar nessa casa desse tamanho. A hora que eu fui juntar tudo que eu tinha, porque eu vendi a casa e fui para um apartamento menor, a hora que eu fui juntar tudo que eu tinha, vai fazer 1 ano que isso aconteceu, e eu ainda não consegui jogar no lixo tudo que eu tinha. Eu ainda tenho coisa encaixotada, e isso faz a gente pensar. E a primeira coisa que eu fiz foi vender o carro grande, maiorzinho que eu tinha, e comprar um carro pequenininho. E eu não tô nem aí que olhava e dizia assim, nossa, mas essa arquiteta anda de Kwid. Tô nem aí, é o meu carro, eu amo, ele é pequenininho, ele cabe em qualquer lugar. E aí as pessoas começam a ter um comportamento de eu não tô nem aí, eu não uso marca, eu não isso. Só que isso passa a ser, lá na frente, um discurso de verdade. Sim. Né? Sim, e aí exatamente. a gente começa a olhar para o ambiental, a gente começa a olhar para isso, olhar para aquilo, e aí começa a formar, a ter uma personalidade. E quanto tempo tá aí, César, que eu não estou contando? Deixa eu ver aqui. A gente começou tarde, é 4h30, ainda tá tranquilo ainda. Porque aqui, eu sei que até agora eu falei de comportamento, de como é o mercado, no geral, mas eu vou trazer isso para o ateliê daqui a pouquinho, tá? Sim. Deixa eu olhar minha cola aqui. Mas a gente está acompanhando o raciocínio aí para a gente ver como é que... para entender aonde a cerâmica autoral está, né? Para a gente poder... Eu já vou entrar nela. Eu queria falar desse cenário, tá? Eu queria falar de todo esse cenário, porque... Sim, precisa compreender ele para a gente entender onde a gente está. É dentro dessa esfera, é dentro desse cenário que vai se desenvolver
as nossas possibilidades da arte cerâmica, tá? Então, claro, a gente está falando de um segmento muito grande, a gente está falando de um segmento muito grande que abrange comida, que abrange roupa, que abrange sapato, que abrange bicicleta, carro, mas a gente vai depurar isso para um funil e nós vamos falar de cerâmica, ok? Perfeito. Bom, então, dentro de tudo isso, a gente começa a perceber que as pessoas começam a querer consumir, primeiro na moda, uma roupa que primeiro começa, caiu bastante, por exemplo, as fibras sintéticas. As pessoas começam a querer o algodão, o natural. Agora, daí isso vai crescendo. Aí já não é só o algodão. Aí as pessoas querem o algodão sem tingimento. Não quero mais que use produto químico no meu algodão. Então, isso vai escalonando. Isso vai criando um outro percurso e um outro trajeto de consumo. E uma coisa vem puxando a outra. E isso vai criando força. E aquele fiozinho que a gente começou a puxar do mercado autoral, ele vai virando uma corda. Ele vai ficando mais espesso e ele vai chegar a ser uma corrente, né? Uma coisa forte e pesada. Perfeito. Então, é nesse sentido. Então, começou que eu quero consumir algodão, porque é natural, porque é produzido aqui no Brasil, e eu quero saber como que esse algodão é colhido. Tem trabalho escravo? Tem trabalho infantil na colheita desse algodão? Não vou usar essa marca. Eu quero saber de onde que veio esse algodão. Eu quero saber se a empresa que retira esse algodão da terra não usa trabalho infantil. Começam esses questionamentos. Também entra num cunho político, mas está envolvido no comportamento na hora de você ir lá na loja, passar o cartão e comprar uma camiseta. Aí, a gente começa a perceber isso com o chocolate. Então, aí as empresas começam a escrever na embalagem de chocolate: podemos garantir que este cacau não foi extraído com uso de mão de obra infantil. Ok, vamos comer tal chocolate, porque, né? Ó, gente, lá na minha casa você vai no mercado, você não compra a marca tal, porque eles não podem garantir que foi colhido com mão de obra escrava. E aí começa tudo isso. E tudo isso vai levando para um slow food, slow fashion, slow life. E de repente, a gente começa a querer consumir mais produto natural, mais produtos orgânicos, sem pesticidas na nossa cenoura. E eu também estou querendo colocar num prato mais legal. Agora a gente vai entrar na cerâmica, tá? Aí eu também tô querendo, puxa, tá tudo muito natural, eu também quero essa textura aqui, assim, vou usar um exemplo, também quero essa textura mais natural, né, um café. Como arquiteto, eu posso garantir para você que há alguns anos atrás, quando eu ia fazer, por exemplo, um projeto de um hotel, quando eu ia fazer um projeto de uma cafeteria dentro de uma hotelaria, tudo era branco, tá? O lençol é branco, as toalhas são brancas, existe uma regra na hotelaria, existe uma regra que precisa ser levada em consideração, e aí vamos embora, que é outro assunto. Mas, o que acontece? Os restaurantes só usavam louça branca. Se você pegar aí, fuçar os Instagrams passados ou publicidades passadas de restaurantes, era só branco. E a louça branca, ela imperava em qualquer lugar. E o que aconteceu? Vamos fazer de novo a curva da louça branca? Então foi, explodiu, caiu no comum e decaiu. Agora, os restaurantes bacanas, descolados e cool, o que eles querem? Louça artesanal. Faz parte do discurso do restaurante uma louça artesanal, né? Então, aí começa a entrar a nossa cerâmica. Aí começa a entrar que não é só o restaurante que quer consumir, porque eu estou consumindo, gostei, eu quero levar isso para casa. E tem restaurante que vende o prato, lava o prato e entrega e vende o prato mesmo, né? O prato físico de cerâmica, Sim. tem isso. Sim. Então, e isso começa a gerar um desejo.
E eu sento para comer no restaurante e eu achei linda a forma como foi colocado, que também é um comportamento, né? A comida, a forma de expressar Sim. a comida. As cozinhas estão abertas hoje para a sala, porque ela já não é mais o lugar onde ficava a cozinheira separada de todo mundo. Não, isso é uma forma de sociabilizar com família, com comportamento, ensinar as crianças a cozinhar. Tudo isso vai trazendo o quê? O consumo para uma louça autoral. Tá? E aí a gente começa a compreender que o consumidor está buscando uma cerâmica, um ateliê, uma ideia, um consumo, uma história, né? Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de cutucar minha família com isso, né? A minha família ela é bem dividida. Tem 2 artistas e 2 engenheiros na minha casa, né? Então, é uma briga. E eu gosto de vez em quando, como eu também sou muito inquieta, é muito difícil eu conseguir fazer um conjunto. Eu nunca fiz um conjunto com mais de 12 peças iguais, porque eu já estou pirando em outras peças. Então, eu tenho muitas peças diferentes. E às vezes eu arrumo a mesa para tomar um café lá, gente, é uma xícara de cada modelo e uma xícara de cada cor e de cada tamanho. E matem-se quem quiser para pegar a xícara que quiser ali. E de vez em quando eu tenho algumas reclamações. Ah, por que não põe tudo igualzinho? Pelo amor de Deus, abre a cabeça, usa essa xícara aí. E eu tenho umas xícaras que até tem 3 asas na mesma posição. E o meu marido fica muito bravo quando eu coloco essa xícara para ele, porque ele é um dos engenheiros. E ele diz assim, mas eu não consigo. Eu falo, não, abre a cabeça, você vai tocar aí nessa asa, vai criar conexões cerebrais e vai abrir a mente para a arte. Eu acabo fazendo essas brincadeiras em casa, mas é uma realidade. Sim, é verdade. As pessoas acabam começando a colocar coisas bacanas ali, coloridas. E aí eu quero só pegar mais um ganchinho dos anos 80, né? Que nós tínhamos nos anos 70, anos 80. Se você olhar uma foto de uma rua em São Paulo, você vai ver ela parecendo um confete, coberta de carros coloridos, né? E se você pegar uma foto de 2000 a 2010, no mesmo lugar você vai ver uma rua forrada de cinza claro, cinza médio, cinza escuro, cinza chumbo, preto, branco, vermelho. Carros. E nos anos 80, anos 70 era tudo colorido. E agora é tudo preto e branco. E agora começou a retomada dos carros coloridos. A gente já tem carro amarelinho, carro vermelhinho, carro laranja, verde e limão. Começou tudo de novo. E isso também se reflete na nossa mesa. Nós não queremos mais o prato branco. Nós queremos o prato colorido. E não tem problema se amarelo, vermelho, branco, azul for um de cada cor numa mesa. Se ele seguir uma poética, se ele seguir um padrão sensorial, ele não precisa seguir um padrão estético e nem de tamanho. Sim. Ele precisa seguir um padrão sensorial. Se eu arrumar uma mesa muito louca na minha casa e dizer, gente, eu já fiz isso aqui no meu ateliê, no meu escritório, eu recebi uns jornalistas o ano retrasado, e eu tinha um prato de cada cor, era um de cada colônia. E eu coloquei eles na mesa e disse assim, gente, eu precisava... Na verdade, assim, não é porque eu queria me justificar, assim, mas eu queria explicar algo emocional. Eu disse, gente, aqui é assim, ninguém escolhe o lugar, escolhe o prato. Você escolhe o prato que você quer comer e você senta na frente dele. E foi muito essa dinâmica, sabe? E daí o pessoal gostou tanto do prato, não programei nada. Quando chegou no fim do almoço, era um almoço de negócio com uma revista, um jornal conhecido daqui de Curitiba, não foi programado, não pensei em tudo isso antes. As coisas foram surgindo como uma verdade. No fim do almoço, eu lavei os pratos, embrulhei e dei cada um para o seu que tinha feito a escolha. E foi muito bacana essa troca. Tudo isso, César, é um termômetro, quando a gente faz uma medição de temperatura do mercado. E é isso que eu gostaria, junto contigo, que a gente já conversou sobre isso antes, de levar esse pessoal que está escutando hoje, a gente conversar, de hoje para amanhã, pôr um termômetro no seu
modo de produzir dentro do ateliê, dá uma respirada, sabe? Toca nas suas peças de novo, pega elas, se precisar quebrar uma ou duas, quebra, sabe? E vamos ver, tirar uma temperatura e se encontrar como marca. Não importa se não tem uma marca, meu nome, não interessa. Como que você produz isso? Como que você cria? Que emoção que você coloca nessa peça? Ela só é comercial? Não, ela não é. Ela tem um apelo, ela lembra da minha avó. Eu não tenho aqui na mão, mas durante esses dias eu posso mostrar. As minhas primeiras peças sempre foi começando com umas linhas, porque eu fui levar meu pai um dia de manhã para fazer um exame do coração, que ele tinha muitos problemas cardíacos, e quando a gente saiu do hospital, eu peguei aquele exame, folhei aquelas pim-pim lá do exame de coração, eu vi, olhei, levei ele em casa, peguei minha mãe e fui para aula de cerâmica. E no meio da aula de cerâmica de tarde, lá no Museu Alfredo Ederson, eu comecei a fazer umas linhas. E até hoje, isso já faz mais de 8 anos, e até hoje, ainda, muitas das minhas peças são linhas. Porque ela trouxe um momento que foi sofrido, que era um problema de saúde, mas era uma realidade que eu estava vivendo. E aí elas foram transferidas para um quadrinho que eu fiz para minha casa, e depois ela passou para algumas louças que eu dei de presente, e hoje elas estão presentes nas joias que eu faço, uma peça ou outra, numa coleção ou outra, e tem algumas linhas. Mas isso não foi porque eu achei bonito uma linha, porque eu pesquisei, porque isso. Não, foi porque surgiu no momento que eu estava vivendo. Vou beber uma água que entalou aqui. Fica à vontade. Deixa eu ver aqui como é que está o nosso tempo aqui. Para a gente não estourar. Eu sei que o assunto é bem legal, o pessoal está acompanhando aí, eu também estou adorando. Eu sei que vai chegar lá num conceito muito interessante para a gente pensar, mas vamos seguir aí. E aí, assim, faltam... Acho que a gente tem ainda uns 15 minutos. Dá para você falar mais um pouco aí, vai. Tá bom. Bom, então assim, nós estamos com tudo isso, é como se eu tivesse chegado aqui junto com você, para todo mundo que está assistindo a gente, e só dando umas espetadas, né? Então a gente está assim, eu gostaria, não adianta trazer uma receita pronta. Claro, existe um caminho, existe algumas avaliações, mas eu gostaria assim que cada um de nós, como ceramistas, pudéssemos refletir sobre isso, porque a gente pode agora, daqui para frente, se juntar como classe cerâmica, né? Como ceramistas, e a gente se ajudar nessa construção desse mercado, sabe? A gente pode... Porque, assim, não dá para ficar como espectador só do lado de cá, produzindo para quem está querendo consumir. Mas por que a gente não pode, junto, nos unir, tirar ideias, criar coisas, para que a gente... não me levem a mal o que eu vou falar, assim, mas não é tirar partido disso, mas é tirar sustento, tirar sustento disso, sabe? Eu quero colocar para você, assim, uma questão minha, pessoal minha. Fala aí. Eu comecei a fazer a joia de cerâmica, certo? E num determinado momento, eu não vou ficar mentindo aqui para vocês que eu sou boazinha, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não, eu sou humana, igual todo mundo é. Num determinado momento eu estava fazendo as minhas peças e eu não vou contar ali como é que eu faço. Puxa, é uma forma de conduzir, é uma forma de criar. Aí o que acontece? De repente eu comecei a falar assim, gente, mas se mais pessoas criarem joias de cerâmica, ele vai ganhar uma força no mercado. E daí comecei a fazer algumas avaliações de joias de plástico, acrílico, pedra, que é uma extração cruel, né? A gente sabe que tem o tal do diamante de sangue. E aí comecei a fazer, e comecei a entender que o barro é joia, como eu coloquei para Val aquele dia, ontem, na live, né? E comecei a colocar essas coisas, comecei a falar, não, gente, mais gente tem que fazer joia de cerâmica, porque eu não sei dizer para você, porque nunca fiz uma pesquisa, mas quantos ateliês fazem acrílico? E tá aí um monte de gente vendendo acrílico e continua vendendo. E tem muita gente sobrevivendo
muito bem da joia de acrílico. Então, por que não a joia de cerâmica ser um ponto fundamental e as pessoas... Pensa, um dia conversando com uma cota, e a gente estava discutindo sobre o espaço que as pessoas têm que ter, né? Os ateliês, aquela grande questão, né? A gente trabalha em prol da cerâmica e não pensar no outro. Porque imagina comigo, num país que hoje vamos chutar 200 milhões de habitantes, se a gente conseguir fazer 1 milhão consumir cerâmica autoral, cerâmica feita em ateliê, a gente não dá conta de abastecer todo mundo. Não tem como. Mas como que a gente faz para esse 1 milhão olhar para esse tipo de cerâmica? É isso que a Márcia está explicando. A tendência começou. A tendência começou no mercado. A tendência está em crescimento. O que a gente precisa olhar agora é o cenário que a gente está, para a gente começar a avaliar que sim, nós já fazíamos esse produto, muitas pessoas já estão há muito tempo e outras que estão chegando. Nós já fazíamos esse tipo de cerâmica, já tínhamos esse tipo de trabalho, só que a gente ainda não estava tendo esse 1 milhão de pessoas consumindo. E vai acontecer se seguir a tendência que está acontecendo no mercado. Vamos chegar nesse ponto. E é natural. A gente precisa agora fazer com que essa união aconteça para que a cerâmica invada de uma maneira bacana, cerâmica autoral, de ateliê, todo mundo consiga vender, e esse 1 milhão de pessoas que eu tô falando muito baixinho, gente, 1 milhão de pessoas dentro de 200 milhões. É muito pouco. Imagina aí o cenário. Vocês todos vão vender cerâmica. Exatamente. Né? Todos vão ser procurados, vão ser, de algum momento vai vender, se você tem um estilo, se você tem outro estilo, você vai vender, porque você está produzindo aquilo que o mercado está querendo, né? Exatamente. O que acontece é que quanto mais a gente divide, não diminui para você. É uma conta louca, mas quanto mais você divide, mais multiplica. Você divide a ideia, multiplica a procura. Você divide a ideia, multiplica a procura. Então, eu vi que a Auclair estava ali agora há pouco. Aqui em Curitiba, eu estou em Curitiba, e eu acabei, eu não lembro se foi, mas acho que foi no início do ano, eu montei um grupinho no WhatsApp, coloquei todo mundo que eu conhecia de cerâmica, que faz joias de cerâmica aqui, e falei, gente, a gente precisa conversar, se unir, e logo depois do carnaval a gente vai fazer uma reunião para dar uma fortalecida na joia cerâmica. E daí no fim veio, né, o Covidzinho, e a gente ainda não fez essa reunião, mas logo a gente vai fazer essa reunião para que a gente possa fortalecer aqui na nossa cidade, na nossa região. Faz isso aí na sua, vamos depois fazer algo nacional, se conversar, conhecer. Mas assim, a arte cerâmica é bem isso que você disse. Nós hoje somos poucos ceramistas fazendo para uma população tão grande como a nossa. Então, é muito possível que daqui... Sei lá, agora as coisas estão tão galopantes, né? Que não dá nem para dizer daqui a um ano, mas daqui 2 semanas, 1 mês, 2 meses, meio ano, precisa dobrar o número de ateliês autorais, porque não se está dando conta os ateliês que tem hoje. E a gente vai passar a que os nossos alunos que a gente ensinou a fazer alguma arte, né? Comecem a produzir. E também monetizar e vender os seus produtos. E nós vamos ficando conhecido, né? Ninguém está aqui atrás de sonhos maravilhosos e grandes demais. Não é isso. Não é esse o nosso objetivo. Mas conforme a gente vai sendo sensível, honesto, verdadeiro, a gente vai distribuindo isso. Mas só para a gente não perder aqui, queria falar um pouquinho. Vamos lá. Só para te avisar do tempo. Se você quiser manter aquela linha de raciocínio, nós estamos nos últimos minutos aí para a gente concretizar. Então tá. Deixa eu falar um pouquinho assim de uma análise que eu faço do ateliê do César. Eu conheci o César há pouco tempo. Foi por acaso, fui procurar alguma coisa na internet, vi, gostei, comecei a seguir, e todos os dias aí pelas 4 horas da tarde, quando eu consigo, eu vou lá na live ver o que o César está falando, porque para mim é importante. E o César, eu faço uma análise, tá? Eu como ateliê estou fazendo uma análise, como pesquisadora de tendências eu estou fazendo uma análise de um ateliê de cerâmica, porque me interessa saber. Sim.
O César, para mim, Márcia, aqui olhando, ele é verdadeiro. Ele é real. Quando ele não esconde que o cachorro dele tá latindo. Tá latindo, tá ali do lado, tá pedindo um carinhozinho, ele ainda puxa o cachorro e dá um beijo no cachorro. Então, ele não programou isso, sabe? Ele não fez isso porque é o marketing dele. É porque é ele. É ele isso. Ele tá ali fazendo, eu adoro quando você tá ali no torno fazendo as coisas, você para o que está fazendo, você se pendura. Esses dias atrás, meu Deus, olha, tá sujando o livro dele de barro. Ainda em seguida você falou, ai, sujei meu livro de barro. Você não programou sujar o seu livro de barro porque é um marketing seu. Não, esse é o César. Como consumidora, eu sigo o César. E essa verdade que o César é e tem e é real, eu quero uma peça do César. Aí Exatamente. Isso começa a levar para esse comportamento de consumo, né? E aí a gente começa, cada um dentro da sua arte, falar a sua verdade. Né? Então, o que eu pude observar até aqui são coisas verdadeiras, são coisas reais. Aí, de repente, eu ligo para o César, converso com ele e ele é super receptivo comigo. Nunca ouviu falar de mim, nunca, e ele é super receptivo comigo. E então, eu chego à conclusão de que o César é realmente quem ele é quando ele se mostra nas lives dele. E isso faz com que a gente tenha empatia. Uma marca de cerâmica, agora vamos trazer isso para o mercado. Uma marca de cerâmica precisa ter empatia. Eu vou agora colocar um pouquinho do meu ateliê, que é para levar as pessoas a pensarem até amanhã, cada um o seu ateliê, tá? Bom, a minha formação é arquitetura, então eu sou aquela que separa o lixo, que eu dou aquela raspadinha no papel de chocolate para ter certeza que não está indo orgânico com reciclado. E o meu ponto dentro do escritório é a água. Eu uso extremamente pouca água para fazer a limpeza dos materiais, limpeza do torno, e eu vou juntando baldes e baldes de água dentro do meu ateliê, porque eu guardo aquela água suja para hidratar a cerâmica que está seca lá. Eu falo disso, eu comento e eu ensino isso quando eu tive alunas dentro do ateliê. Primeiro lava a mão aqui dentro desse balde e quando a tua mão estiver quase limpa, você vai lá para o tanque. Porque eu não quero que jogue a água no esgoto. Esse é o repertório, a trajetória da minha verdade. E ninguém esconde a sua verdade se ela não é real. Ninguém esconde a sua mentira se ela não é real. Alguma coisa assim. Não adianta você ser o que você não é, porque você não vai sustentar isso por muito tempo. E quando a máscara cai, você perde a credibilidade no mercado. Então, as atitudes dentro do ateliê, eu também considero como parte do discurso do autoral, do artista dentro do ateliê. Então, dentro desse cenário, eu queria que vocês, né, eu e o César, nós queremos que vocês avaliem essas verdades e olhem para o seu ateliê, façam uma reflexão e vejam em que lugar nós estamos no mercado. Em que lugar está o seu ateliê no mercado autoral? Entende? É um questionamento, porque amanhã a gente vai trazer mais assunto. E depois de amanhã a gente vai trazer um caminho. Que forma que a gente faz para divulgar isso e trabalhar isso. Aí parei de falar, tô sem voz. Tá bom. Fala aí, César. Não, gente, eu acho que assim, a gente está estourando o tempo aqui, né? A gente se propôs de fazer 1 hora para não ficar cansativo. E a gente falou de abrir para perguntas, mas o que eu falei para a Márcia é que hoje, como ela ia introduzir essa questão, acho que as perguntas talvez vão ficar mais para domingo. Talvez domingo a gente faça um tempo de reflexão, de perguntas sobre o todo. E hoje eu acho que fica legal essa colocação aqui que você fez, tudo que você colocou, para as pessoas começarem a compreender esse universo. Né, gente? Está sendo construído. Como a gente vai construir nesses 3 dias para a gente chegar numa conclusão lá na frente, que eu acho muito importante. E então, se vocês quiserem, depois vocês revejam isso, porque o que ela está falando é a realidade do que acontece. Ela colocou exemplos de outros produtos. Agora, entenda que dentro da cerâmica, isso também vai estar acontecendo, como veio acontecendo. Então, assim, não é
a cerâmica, não é porque a cerâmica é um produto caro, é um produto elitizado, é um produto... Não, gente, é que vamos entender o mercado. Hoje está começando as pessoas a olharem para a cerâmica autoral, a cerâmica artesanal, feito à mão de uma maneira bem diferente. Isso é muito interessante para a gente. Agora a gente precisa saber aonde a gente está, como que a gente está produzindo isso, se a gente está atendendo esse tipo de mercado, né, para no futuro atender esse mercado, e como que a gente vai fazer, né, para poder... acho que o grande X da questão é vender as nossas cerâmicas, que é uma preocupação de todo mundo que entra aqui quando a gente escuta vê esse termo, essas coisas assim, mas a gente tem que aprender que a gente tem um produto, primeiro por paixão, porque gosta, porque ama fazer, porque eu amo ensinar, porque eu amo fazer isso. A gente tem um produto. Agora a gente precisa fazer com que esse produto possa também trazer aquilo que muita gente não gosta de falar, né? Mas é dinheiro e também trazer algum retorno, porque a gente não vive só comendo barro, como ela falou. E isso eu acho que é o conceito. Por isso que a gente precisa olhar de uma outra maneira e também como ceramista, se você está aí, é ceramista, está ouvindo tudo isso, eu acho que é a hora de você também pensar assim no mercado e olhar na amplitude total, né? Então, por isso hoje eu não vou abrir a pergunta, gente. Aí, só para encerrar aqui, para não ficar muito, muito longo, e aí a gente abre as perguntas, se a Márcia achar que está tudo ok, a gente abre para o domingo, amanhã, se pintar algum assunto interessante, mas convido vocês a acompanhar todo o processo, tá? Porque eu estou adorando aprender tudo isso. Que legal. Eu acho assim que a gente pode fazer esses dois questionamentos, né? Como que você enxerga o mercado autoral? Eu trouxe alguns pontos, Sim. Mas como que você enxerga o mercado autoral? Eu acho bobagem, eu acho isso. Faz uma avaliação, não tem problema se você acha bobagem e tudo isso. Mas traz para você mesmo o entendimento do que é hoje para você o mercado autoral. E de como que a sua marca se posiciona dentro desse mercado autoral. Aí, a partir de amanhã, a gente vai começar a colocar pontos relevantes, como esse que a gente colocou sobre autenticidade, né? Ser autêntico na hora de se comunicar e viver, enfim. Como pensar no produto, como fazer um planejamento de trabalho dos seus produtos, se colocar no mercado. Acho que isso é muito legal. A gente precisa entender um pouquinho disso. Isso, então é isso, gente. Exatamente. E se alguém quiser também mandar uma pergunta ali no direct, gente, a hora que a gente está ali, eu posso responder, pode, de repente, levantar mais questionamentos para continuar amanhã e depois, ok? Tá certo. E só para encerrar, gente, a Márcia está fazendo um trabalho muito legal lá com o evento da Xícara, né? E está acontecendo. Fala aí rapidamente, porque eu acho que já tá quase encerrando aqui o tempo. Legal. Então, assim, uma das coisas que eu vou falar é sobre moeda social. Moeda social é isso que o César faz, tá? E a minha moeda social da atualidade, desses dias loucos, foi dar um curso da xícara de cerâmica para participar do museu, do concurso do museu. E tá lá já de graça, disponível na internet, é só se inscrever. A xícara do museu tá no YouTube, Marte Cerâmica Autoral. E é só se inscrever e desfrutar do curso gratuito de fazer xícara. Tanto no torno quanto manual. Tá demoradinho o curso, mas tá saindo, tá bom? Não, tá legal, isso aí. Mas é isso aí, gente. Aí quem quiser depois, tiver dúvida, vai encontrar a Márcia aí nas redes sociais, eu vou marcar nos stories. Amanhã esse vídeo vai estar lá no YouTube também. E vocês vão poder acessar, achar a Márcia e encontrar todas essas informações para vocês participarem do curso, tá bom? E, Márcia, obrigado aí. Muito e obrigado. te vejo amanhã. Até amanhã nesse mesmo horário. Venham com a Tá bom, a gente volta para continuar. Vamos pensando aí, gente. E convida, mostra para os amigos quem assistiu hoje aí, comenta do que a gente está falando, porque é um assunto difícil de explicar. Até o dia que a Márcia me contou, eu falei, Márcia, é muito difícil para eu explicar para os ceramistas do que a gente vai falar e se é interessante ou não para eles ouvir, porque está todo mundo aqui buscando conhecimento técnico na área da cerâmica ou ver outros trabalhos, mas eu acho que isso é mega importante e eu estou adorando ter conhecido a Márcia, que está introduzida no mercado cerâmico e com esses conhecimentos para poder passar para a gente, tá bom? Então, espero vocês aí amanhã e a Márcia também, tá bom? Até amanhã. Obrigado, viu, Márcia? Pensa bastante. Tchau. Tchau. Bem na hora, tá encerrando agora. Tchau, gente. Obrigado, viu?